Convidamos aqui à frente para a primeira palestra do dia o Dr. Luiz Henrique Neres de Souza, que é tributarista especializado. Bom dia. Eu começo a minha fala utilizando aí a abertura dos trabalhos, que eu acredito que foi um ótimo preâmbulo para o que eu tenho a lhes dizer hoje. Num primeiro momento, a questão relacionada à associação. Esse fato para a atividade de vocês é de enorme importância. Talvez vocês não consigam perceber a importância disso no cotidiano de vocês, na medida em que muitos não percebam o limbo em que está a atividade de vocês. E eu digo limbo por quê? Porque infelizmente hoje vocês não têm, ou nós todos não temos, o Brasil não está preparado de maneira muito clara para regular, para legislar acerca das atividades de vocês. Ou seja, quando falamos em provedor de internet, ou mesmo quando falamos especificamente de internet, as pessoas não sabem o que é. É uma tecnologia que, por mais que vocês, eu vejo lá fora, diversos equipamentos, para o leigo aquilo assusta. Para o leigo aquilo não diz muita coisa. Internet, para a maioria das pessoas, e aí quando eu digo maioria das pessoas, eu me refiro a quem produz lei no nosso país. Então, para o deputado, para o senador, internet é o quê? Ferramenta de pesquisa, é ver um vídeo, é uma coisa muito simplista, perto da complexidade da atividade de vocês. Então percebam, quando eu me refiro a limbo, eu me refiro à falta de legislação específica. Quando vocês colocam aqui, nós temos o nome do nosso encontro, os desafios e oportunidades, e no final termina com duas siglas, SDA, SCM. Esse tipo de sigla, para a maioria das pessoas, não diz nada, diz para vocês. E aí vocês vão me perguntar, mas Luiz, o que você quer dizer com limbo? Eu quero dizer limbo jurídico, exatamente o que eu vou enfrentar hoje com vocês, acerca do ISS. A prefeitura não sabe o que vocês fazem. O camarada que está lá na prefeitura, e aqui me utilizo uma vez mais da abertura, de tantos municípios, o Brasil tem hoje mais de 5 mil municípios. Então, quando nós pensamos em imposto sobre serviços, nós estamos pensando em mais de 5 mil leis, em mais de 5 mil câmaras de vereadores produzindo lei sobre o que ela não sabe efetivamente o que é. Imaginem os senhores, me disse aqui, na mesa tem o diretor que é de São José do Rio Preto, no norte do estado. Nós estamos falando de cidades, e os outros senhores, tantos que vieram de outros estados, que muitas vezes têm câmaras de vereadores formadas por 10 integrantes, por câmaras de vereadores pequenas, e esse camarada é o João da farmácia, o Zé do bar, ele não entende de internet. E quando ele vai votar a legislação que vai tributar o serviço de vocês, vai complicar a vida de todos nós. Então, o que eu pretendo hoje? Como vocês podem ver, abordar alguns temas polêmicos em relação ao ISS. Então, o primeiro ponto importante é entender. Quando nós pensamos direito tributário, nós temos que entender o seguinte. Primeiro ponto é entender que a Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, ela visa o quê? Ela visa criar dinheiro suficiente para que os municípios, para que os estados e para que a União cumpram seus deveres constitucionais. Aí vocês vão me falar, Luiz, que deveres são esses? Veja, o município tem que dar seus pulos, tem que se virar e construir creche, tem que se virar e construir unidade básica de saúde, e o estado tem lá que fazer estrada, fazer hospitais regionais e por aí vai. De onde sai o dinheiro? Vamos apontar para onde especificamente está o trabalho de vocês. Em um dos impostos, o município pode criar o IPTU, que todo mundo, por certo, conhece, e pode criar um outro imposto, que é o ITBI, bem obscuro, na verdade, para todos. Mas o que está focado no dia de hoje está relacionado ao ISS. Então, a Constituição Federal vem no artigo 156 e diz que os municípios poderão criar o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.
não compreendidos no 155, inciso 2, definidos em lei complementar. Vejam, guardem o que está grifado: serviço de qualquer natureza, artigo 155.2 e definidos em lei complementar. Mais para frente nós vamos lembrar disso. Aí o primeiro passo é a gente ter uma ideia de prestação de serviço. E o que eu digo? Que prestação de serviço, ela está relacionada aqui. Primeiro, essa prestação de serviço não é aquela prestação de serviço realizada com vínculo empregatício. É uma prestação de serviço, como podemos ver, realizada por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo. Aqui vocês têm que perceber que, em tese, no primeiro momento, o ISS deveria abarcar, portanto, a atividade de quase todos, ou se não todos os senhores. Por quê? Porque eu acredito que entre nós temos provedores que têm grandes estruturas, como temos provedores de estruturas bastante pequenas, como destacado pelo Carlos. É aquele camarada que desenvolve a sua atividade com o pai, com a esposa, sendo o pai, a esposa e o filho, e um provedor bastante pequeno. Então percebam, das estruturas societárias possíveis hoje, nós podemos ter provedores que se compõem até em uma sociedade anônima, em uma SA, como a maioria dos provedores, aposto, as pesquisas indicam hoje que 90% das empresas no Brasil são sociedades limitadas. As empresas de vocês, 2 ou mais sócios, são as conhecidas sociedades limitadas. E empresas individuais. Por certo, temos aqui também pessoas que exploram de maneira singular, explora sozinho a atividade e tem a empresa, aquela empresa que leva o nome do cidadão. Então percebam, em tese, neste primeiro momento, todas essas pessoas deveriam, portanto, se submeter à tributação via ISS. ISS, portanto, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. E aqui, eu sou professor universitário, ministro aula de Direito Tributário já há bastante tempo, quase 10 anos, e quando eu dou essa aula, eu sempre faço aos meus alunos o seguinte desafio. Quando nós temos ali aquela expressão, serviços constantes da lista anexa à lei complementar, eu sempre digo para eles o seguinte: imagine qualquer serviço, o que passar pela sua cabeça, você pode ter certeza que está na lista. E aí os alunos sempre causam aquele alvoroço, né? Aí o aluno fala, mas o jardineiro está na lista? Tá. E aí eu continuo a rima, tá? O jardineiro, o pedreiro, o engenheiro, o marceneiro, todos estão na lista. E quando nós pensamos em informática, que efetivamente é o que abre a lista, essa lista, gente, é uma desgraça. Para quem nunca viu, é uma desgraça no seguinte sentido. O item 1 começa com informática. E aí o legislador, ele tem uma ânsia de delimitar as coisas efetivas que ele pode alcançar, e aí ele começa, item 1.2, começa a abrir o serviço de informática. E ele começa a abrir quem faz internet, quem conserta computador, quem produz software, vai fazendo de tudo, vai escrevendo de tudo. Por quê? Só um parênteses. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Eu não sou obrigado, ninguém veio obrigado aqui hoje. Não tem uma lei que diz que você é obrigado a participar de eventos da associação, não. Inclusive, ninguém é obrigado a se associar. Eu conclamo aqui, a partir das palavras do Carlos, a importância da associação, insisto. Mas veja, aí entra o primeiro ponto. O grande desafio que eu faço para os meus alunos é dizer isso. Imagina um serviço que não está na lista. E o que não está na lista, senhores? O serviço de vocês. Provedor de internet não está na lista. E se não está na lista, não pode ser tributado. O pensamento é simples assim. Se não está na lista, não pode ser tributado. Por quê? Porque existe esse princípio anterior. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então percebam, se não há uma lei de maneira objetiva, de maneira clara, de maneira incisiva, que diga, faça isso, eu não sou obrigado a fazê-lo. Percebam, é importante destacar o seguinte: por mais absurdo que seja o que eu digo, é o que eu vou dizer agora, imaginem que o crime de homicídio não existisse. Então, se alguém aí na plateia definitivamente não gosta do que houve nesse momento, poderia levantar-se e, portanto, desferir um tiro no palestrante, matando-lhe, pronto, sem problema nenhum. E a mesa passaria a se compor, ou o colega que coordena os trabalhos chamaria o próximo e acabou. É crime. Se não existisse o artigo 121 do Código Penal, não seria. A mesma coisa traz para o ISS.
Por quê? Porque ao caminharmos, nós vamos perceber o quê? Esta lista anexa, ela não contempla de maneira definitiva e de maneira expressa a questão do servidor. Olha a lista que bonita. Aí eu rapidamente peço que os senhores corram o olho e tentem achar provedor de internet aqui. Não tem. Onde está a maldição? Onde está a brincadeira? A brincadeira está nas palavrinhas, na palavra, por exemplo, congêneres. A brincadeira está na intenção de entender, na intenção de buscar ampliar o conceito das palavras, o que no direito não é possível. Eu trago exemplos com direito penal, posto que acredito que é o que o Jornal Nacional mais destaca e fica mais fácil de entender. Então perceba, se ao sair aqui da palestra eu sou parado no próximo semáforo e a polícia aborda o meu carro, abre meu carro e vê lá um saco de farinha branca. Veja, sob o aspecto simplista do direito penal, eu não posso imediatamente ser preso por tráfico de drogas. Por que eu não posso ser preso por tráfico de drogas? Porque primeiro a polícia precisa provar o quê? Que aquela farinha branca é um entorpecente. Então aquela farinha branca deverá ser apreendida, submetida a uma perícia, etc. Aí então provar que aquilo é um entorpecente, ótimo, estarei eu processado então pelo crime de tráfico de entorpecentes. Agora quando a gente olha a lista, traz isso que eu estou dizendo para o direito tributário, traz isso para a atividade de vocês. Onde está, Deus do céu, provedor de internet aqui? Não está em momento algum apontado de maneira definitiva que provedor de internet pague ISS. Aí, o que vai acontecer? Nesse primeiro momento, eu insisto naquele começo, nós temos 5.000 e poucos municípios no Brasil. Quando você vai lá, um colega aí que é de Rondônia, talvez não seja da capital, vai lá na prefeitura de sua cidade, imagina uma cidade, eu não sei qual o tamanho da cidade do colega, mas vamos imaginar que uma cidade de 50, 60 mil pessoas. O camarada que está lá na Secretaria de Finanças, normalmente, na prefeitura, não faz noção. Aí ele vai dizer para você na hora lá de cadastrar a empresa, escolhe alguma coisa parecida aqui. E não pense que acontece isso aí em Rondônia, né? Nas conversas antes, para a gente montar essa palestra, conversei muito com o Carlos, com o Eduardo Nege, e o Carlos trouxe, né, essa situação, e não é de lugar muito longe não, é aqui da Grande São Paulo. Escolhe alguma coisa parecida. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai, de maneira anômala, de maneira muito estranha, tentar assemelhar a sua empresa, que eu insisto, é um provedor de internet, a qualquer coisa que se pareça aqui. E isso, vejam, não atende aos requisitos legais. Isso não permite que você atenda aquele princípio anterior. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. A lei não me obriga. Aí vamos caminhar mais um pouco. Para que serve essa lista? Essa lista, esse artigo que vocês estão vendo, é um artigo da Constituição Federal. A Constituição Federal, quando nós temos uma federação, é importante vocês perceberem o seguinte. Sob o aspecto prático, a Constituição Federal serve para quê? A Constituição Federal serve para segurar governador e segurar prefeito. Por quê? Porque nós estamos numa federação. Quando eu penso numa federação, eu estou dizendo que todos têm liberdades para legislar. E legislar como? Conforme os seus interesses e conforme os seus deveres constitucionais. Então veja, quando o prefeito quer fazer uma escola diferente, ele pode fazer escola? Pode. Mas para ele inventar uma moda maluca, que a criança fique em casa e que não tem mais professor, o que nós vamos ter acima disso? Nós vamos ter o MEC, que é o Ministério da Educação, e esse Ministério da Educação vai falar, olha, tem um currículo básico. Porque, veja, nós podemos inventar aí um prefeito doido que fala, não, a criança aprende sozinha, e desvia toda a verba da educação. Quando nós pensamos em tributário, a situação fica pior ainda. Por quê? Porque vocês já devem ter ouvido a expressão guerra fiscal. O que é guerra fiscal, gente? Guerra fiscal é a briga efetiva, objetiva e clara entre estados ou entre municípios ou entre estados e municípios para tributar alguma coisa. Vou dar um exemplo. Eu sou de Jundiaí. Jundiaí, cidadezinha aqui perto, rapidinho vir, se não fosse o trânsito, levei 2 horas e meia para chegar.
mas é uma cidadezinha aqui perto. E nesta cidadezinha de Jundiaí, se vocês digitarem no Google, vocês vão ver que tem uma empresa lá em Jundiaí chamada Foxconn. E aí, para vocês de tecnologia, eu não preciso ficar aqui explicando. É a que faz os produtos da Apple, em especial o iPad. Aí o que vai acontecer? O que está acontecendo? Quando a Apple decide fabricar esses produtos no Brasil, aí começa a guerra fiscal. E começa a guerra fiscal por quê? Porque São Paulo queria que fosse produzido aqui. Mas de outro lado, o Amazonas também queria. E aí o que acontece? O Estado de São Paulo vai e dá diversos incentivos fiscais para que a empresa se estabelecesse aqui no Estado de São Paulo. E o município de Jundiaí, claro que na mesma toada, sabendo, portanto, como a banda toca, oferece também mundos e fundos para que a empresa lá se estabelecesse. O Amazonas qualquer? Não, de jeito nenhum. O Amazonas não qualquer. Entrou no ano passado, no meio do ano passado, com uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal para considerar, para pugnar, para requerer que seja considerada ilegal a postura do Estado de São Paulo de oferecer benefício fiscal para que a empresa se estabelecesse aqui no Estado. Onde está a guerra fiscal aqui? A guerra fiscal está em que nem o governador do Estado de São Paulo, nem o governador do Amazonas estão preocupados efetivamente com o que está acontecendo com a população. Por quê? Porque eles estão brigando cegamente pelo quê, gente? Pelo ICMS que essa empresa vai gerar. Eles estão brigando cegamente pelo dinheiro que essa empresa vai gerar. Vocês acham que o governador do Amazonas está preocupado com algum emprego aqui no estado de São Paulo? Não. E o contrário, a recíproca é verdadeira. O Alckmin não está nem um pouco preocupado se vai tirar, montar emprego, se o Amazonas vai se desenvolver, se não vai. Ele quer que o Amazonas continue o rio subindo a 4 centímetros por dia e que afogue todo mundo. E que aí a Foxconn vai ficar aqui mesmo. Não estão preocupados. Isso é guerra fiscal. Eu lanço essa expressão por quê? Para vocês entenderem que guerra fiscal é guerra. É guerra de verdade. Se o município, vizinho do outro, puder ir lá e tomar todos os prestadores de serviço daquele município, ele vai fazê-lo. Se ele puder ir lá e convencer todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os advogados, contadores, se mudarem de município, ele vai fazer. Deve ter alguém aqui que tem a sua empresa em Santana de Parnaíba e desenvolve atividade em São Paulo. Deve ter alguém aqui que tem a sua empresa em Cajamar e desenvolve atividade em São Paulo. Vocês acham? É essa brincadeira. Cajamar te dá o quê? Nada. E Cajamar dá o quê para o seu povo? Nada. Entre no município, você vai ver que beleza de município que eu estou falando. Então a briga aqui é de arrecadação. São Paulo te cobra 5%, Cajamar te cobra 1 ou 2%. Você vai lá para Cajamar, aluga uma salinha e pronto, você vai pagar 2% e acabou. Isso é guerra fiscal. Para acabar com a guerra fiscal, o que foi feito? Foi bolada uma lei complementar, desde 2003, para então fechar a questão em relação a normas gerais em matéria tributária, notadamente no que diz respeito ao ISS. A questão foi bem quando discutíamos local de prestação de serviço. Então a guerra fiscal acalmou bastante de 2003 para cá, quando discutimos local de prestação de serviço. Mas veja, essa discussão acabou valendo para atividades diversas, como construção civil, como advocacia. Resolveu um bom tanto da discussão, mas para vocês não ajudou em nada. Para vocês não inovou em nada. Por quê? Porque veja, quando eu digo no slide anterior, que olha só, a lista anexa, constantes na lista anexa à lei complementar. O que vocês têm que perceber aqui? Existe uma lei fixada na lei complementar, uma lista fixada na lei complementar, e aí cada um dos 5 mil municípios vão fazer a sua lista própria. Onde está a brincadeira? Onde está a beleza do que eu estou dizendo? A lista do município não pode fugir da lista da lei complementar. Viram que bonitinho? Como que a Constituição vai trabalhar? Ela fixa a lista na lei complementar. O que é a lei complementar? Faça um paralelo com uma lei nacional. É uma lei que diz que aquela situação é válida para o Brasil inteiro. Vou dar um exemplo. Divórcio é divórcio no Brasil inteiro. O camarada de Rondônia que quiser se separar vai usar o mesmo método, a mesma forma, para o camarada de Santa Catarina que quiser se separar. Isso é lei nacional, uma lei que vale para o Brasil todo. E aí o que acontece? Para não ficar mudando a lista, para não ficar fazendo uma lista tendo características regionais, e aí tornando aí a coisa extremamente discrepante,
nós temos a determinação que a lista deverá ser feita, obedecida pela lei complementar. Então, o que o município pode fazer? Ele pode escolher as alíquotas do ISS, mas ele tem que repetir integralmente, fielmente, o que? A lista que está na lei complementar. Aí eu mostro para vocês um exemplo da minha cidade. Olha que bonito. Olha que flagrante inconstitucionalidade. Eles ouviram falar, né, por certo, alguém do jurídico, ou alguém que estudou um pouquinho de direito tributário, ouviu falar que provedor de internet não estava na lista. E o que o município de Jundiaí fez? Foi lá e colocou. Olha que bonito, como se fosse simplesmente ir lá e escrever provedor de internet. Então eu suprimi aqui, óbvio, né, para não ficar um monte de atividade, mas tem lá, processamento de dados em congêneres, processamento de dados em congêneres. Olha como eles insistem para abrir bem o congêneres. O ponto 3 é congênere e o ponto 3.1 também. E ele cria o ponto 3.2, provedor de internet. A pergunta que faço é, o município pode fazer isso? A minha resposta é muito clara, muito objetiva. Não. De maneira nenhuma o município pode fazer isso. Aí vocês vão me perguntar, mas Luiz, por quê? Porque eu insisto, quem pode mudar a lista? Só lei complementar, só uma lei nacional. Se mudar a lista, tem que mudar a lista para todo mundo. E aí vocês vão me perguntar, mas Luiz, isso já existiu? Já. E aí está a importância de vocês terem com a associação. Isso aconteceu com o banco. Isso aconteceu com o banco. Os bancos passaram lá atrás, no final da década de 90, passaram pelo mesmo problema que vocês estão tendo hoje. Não tinha banco aqui na lista de serviço. Não tinha pedágio. Por quê? Porque ninguém pensava. Vejam, para os colegas mais velhos, você imaginar na década de 80, pense lá, começo dos anos 80, tinha o DERSE, né? Você não pagava IPVA, você pagava o TRU, Taxa Rodoviária Única. Como que você imaginar, no começo da década de 80, que aquela desgraça do DERSE, que ia ser privatizado? Como que na nossa cabeça, saindo de um governo militar, nós iríamos imaginar que alguém iria prestar esse serviço? Não tinha, isso não existia, não passava pela nossa cabeça. Então o que aconteceu? Esses grupos, como os pedágios, como os bancos, passaram por isso, de maneira muito clara, e tiveram que buscar uma briga política para ou entra ou não entra na lista. Óbvio que eles fizeram uma briga política para tentar até o último não entrar. Perderam, graças a Deus, o banco já ganha muito dinheiro, né? Perderam a briga, perderam a batalha e os bancos foram então incluídos. O que não pode? Coisas como o Jundiaí, fazer aqui uma mágica e acrescentar o provedor. Aí vocês podem perguntar, mas Luiz, é você que está falando isso? É um achismo teu? Olha, mais adiante nós vamos perceber que essa é uma postura também dos tribunais. Já vou mostrar para vocês. Agora eu gostaria só de recapitular a questão relacionada à prestação de serviço. Aí o que acontece, gente? Quando você está no limbo, você tenta fazer o quê? Você vai se debater para tentar se apegar a alguma coisa. Você vai se debater para tentar fazer, buscar aí uma ilha de certeza. Você quer uma zona de conforto. O que muitos entendem como zona de conforto? Ou melhor, na verdade, os estados entendem como zona de conforto. Olha, você não está na lista. Tudo bem, eu não estou na lista. E se você não está na lista, você paga ICMS. Olha como o estado é esperto, rápido, ligeiro. Por quê? Porque olha aquele artigo 155. Ele diz o quê? Compete aos estados e ao Distrito Federal operações relativas a transporte, e serviços de comunicação. Então, pense no primeiro slide. Do município é a prestação de serviço. Que prestação de serviço? Não compreendida no 155.2. E o 155.2 diz o quê? Que é do Estado a tributação do serviço de comunicação. E aí qual que é a beleza aqui? A beleza é, o Estado vem, não só o Estado de São Paulo, né, muitos estados vêm e dizem, provedor, você, a sua empresa é prestadora de serviço de comunicação. Aí a coisa me mostra de novo, e voltamos ao ano passado, quando eu vim falar com vocês, acerca do quê? Do ICMS e os provedores. Não, o que você tem que responder para o Estado? Eu também não sou prestador de serviço de comunicação.
Por quê? Porque provedor de internet não é serviço de comunicação. Aí vocês vão dizer, Luiz, você está de brincadeira, não está escrito isso. Está escrito lá na palestra do ano passado, está escrito na lei, na LGT, Lei Geral de Telecomunicações. E tem lá, olha, o artigo 60, 61, 62, está escrito lá que serviço como provedor de internet não é de comunicação. E a coisa é tão clara, tão tranquila sobre o aspecto jurídico, não no mundo de verdade, tá? Estou dizendo lá no aspecto jurídico. No STJ, que existem inúmeros julgados, entra no site do STJ e digita lá, 3 palavrinhas, ICMS, provedor de internet. Você vai ver que vai aparecer um julgado já velho, um julgado de 2009, 2008, que está dizendo que provedor de internet não é serviço de comunicação. Então a gente mata de um lado que serviço de internet não é serviço de comunicação e mata de outro que não está na lista. Isso não está na lista, não pode ser cobrado. Entenderam aqui? Vejam, é uma situação, é o limbo, gente, é o absoluto limbo, a absoluta confusão na qual vocês estão inseridos. E aí eu venho e digo, existe uma taxatividade da lista de serviços. O que é taxatividade? Vale o que está na lista, o que está fora não vale. E esse rol é determinado por lei complementar, o que me faz afirmar que esse rol não pode ser modificado pelas prefeituras. Aí, como eu disse, Luiz, é você que acha isso? Não. Achei um julgado, trago aqui para vocês, um julgado bastante interessante, aqui do estado de São Paulo, da 18ª Câmara de Direito Público, julgado recente, veja, para direito, 6 meses, quase um ano, 12 meses, aí, 10 meses, é coisa recente, tá, gente? Então, o julgado do dia 30/6 de 2011, do ano passado. Vejam especificamente o que está destacado. Taxatividade, ausência de prestação de previsão do serviço prestado, cobrança ilegítima. Cobrança ilegítima. Lista anexa que admite interpretação extensiva de atividade expressamente listada, que possui apenas nomenclatura diversa. Vou dar um exemplo. Laboratório de análises clínicas. Aí tem lá o cara que faz tomografia computadorizada. O cara que faz tomografia computadorizada não é laboratório? Não vai pagar ISS? Vai. Então eu só posso expandir a lista quando eu faço o quê? Quando existe atividade assemelhada de verdade. Eu conclamo, volta naquele ponto. Acha provedor de internet na lista? Não tem. E não tem parecido. Gente, lá no interior, quando o negócio é parecido, a gente diz, né, que no interior é tal e qual. É uma coisa tal qual a outra. Então, o que eu posso imaginar? Por exemplo, serviço médico. Tem lá o médico anestesista. É médico. É médico. Não é outra coisa, camarada, é médico. Então tem lá o advogado. Tem o advogado criminalista. Não interessa, é advogado. Agora, quando eu penso nos serviços de informática, fazer página de internet não é provedor. Fazer consultoria de software não é provedor. Fazer consultoria de hardware não é provedor. Fazer instalação de rede não é provedor. Provedor não tem na lista. Então é importante esse julgado, dado a sua atualidade, dado a sua objetividade, ausência de previsão do serviço prestado, cobrança ilegítima. Então, portanto, percebam, não é o Luiz que veio aqui e está inventando essa pataquada toda, não. O tribunal já entende assim. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já entende assim. Óbvio, você pode achar julgado diferente desse? Claro que pode. Pode ter lá, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo hoje tem mais de 300 desembargadores. Então pode ter desembargador que entende isso, pode ter desembargador que também não entende. Mas o que é maioria hoje? O que é mais interessante hoje? É isso aqui que vocês estão vendo. É esse ponto exato que vocês estão vendo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo hoje caminha neste sentido. Portanto, é importante entender isso. Aí o que acontece? Vocês podem me perguntar, tá bom, cheguei no Tribunal de Justiça, ganhei esse entendimento. Acaba a conversa? Não. A procuradoria lá que defende o município, os advogados do município, quer onde você esteja, poderá ainda manejar outro recurso. Poderá ainda se socorrer de um outro recurso. E que outro recurso é esse, senhores? E que outra situação é essa? É o famoso levar o processo para Brasília. É a famosa situação de vamos continuar brigando. E quando eu levo o processo para Brasília, eu levo esse processo pontualmente para o STJ. Levo esse processo para o STJ, por quê? Porque existe uma briga em relação à interpretação de uma lei federal, qual seja Lei Complementar 116.
Qual que é a briga de fundo aqui? O município pode ou não alterar a lista da lei complementar? Essa é a pergunta, essa é a briga. O município pode ou não alterar a lista prevista lá na lei complementar. E quando nós vamos para a STJ, olha que legal, o sentido é o mesmo, a postura é a mesma. Por isso que eu estou falando para vocês, senhores, está na internet, está aí à disposição no site do STJ, bastante simples. Então perceba, quando nós vamos aqui, portanto, caminhar lá em Brasília acerca do entendimento do tema, nós temos bem claro, olha só, o serviço de acesso à internet não consta da lista anexa do decreto 406, não podendo sofrer a incidência do ISS, julgado também do ano passado, de junho também do ano passado, não podendo sofrer a incidência do ISS. Quando eles colocam precedentes, é sinal que eles já julgaram um monte de coisa parecida. Então perceba, esse posicionamento no espaço hoje, do absoluto limbo, ele é muito claro, é até contraditório, né? Paradoxal. O limbo é claro, sim, o limbo é claro. A questão relacionada ao tributa, não tributa, ou a questão relacionada ao fato de que vocês estão numa berlinda, vocês estão no meio de uma situação que não existe definição, infelizmente é assim. Aí vocês podem ficar com a pergunta na cabeça, mas Luiz, é normal isso no direito? Infelizmente é muito normal. Infelizmente não é uma coisa que vai apenas atingir os senhores. É uma situação que, por certo, atingirá a diversos outros ramos de empresa que também se colocam nos seus limbos apropriados, como diversas outras pessoas. Vou dar um exemplo para vocês, alguns exemplos bem bobos, mas que servem para ilustrar. Por exemplo, até 1988 havia a possibilidade de se tratar diferente, um filho natural e um filho adotado. E aí o que acontece? Quando você tem, em 1988, a Constituição vem equipara a todos, e eu não posso mais, e todos os filhos são iguais, independente de ser adotado, independente de ser efetivamente natural. E nós vamos ter um outro limbo, e esse ainda é mais claro agora, com a questão da união homoafetiva. Por quê? Votou-se que pode, tudo bem, mas existem diversas outras considerações que deverão ser feitas. Por exemplo, só um exemplo bem bom para a gente poder caminhar. Existe na legislação penal uma excludente de punibilidade que diz o seguinte: se o marido, na constância do casamento, ou a esposa, na constância do casamento, furta coisas, bens comuns do casal, não há aplicação de pena. Então, vamos supor, eu saí de casa hoje, briguei com a minha esposa, aí eu volto depois do almoço para casa, encho o porta-mala do meu carro com coisas e vou embora. Eu posso ser processado por furto? Não. Por quê? Porque estávamos na constância do casamento. Agora, traz isso agora para o posterior julgamento do tribunal do STF, que existe a união homoafetiva. E se, um casal gay, acaba um deles fazendo isso? Ele cometeu ou não crime de furto? Ele está no limbo. Vai ter juiz que entende que sim, vai ter juiz que entende que não. Vai ter delegado que lavra o boletim de ocorrência e vai querer prender a pessoa, e vai ter delegado que não. Homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, é tudo a mesma coisa, não posso aplicar a lei por causa do julgado do STF. Então, limbo, senhores, limbo tem para todo mundo. Não acreditem que limbo é um privilégio de vocês. Limbo tem para todos. Caminhando aqui, eu trago outro julgado do STJ, esse é um pouquinho mais antigo, mas para demonstrar para vocês que a decisão não é nova. A decisão de que o ISS não incide não é uma coisa que o STJ bolou essa semana, bolou o ano passado, uma coisa nova de 10 meses atrás. Não. Isso vem desde antes, vem de 2009, vem até antes de 2009. Eu fiz uma escolha aqui, um corte, de trazer o julgado de 2009. Olha lá, no item 3. Não havendo expressa disposição acerca do serviço de valor adicionado na lista, nem qualquer... Olha que beleza, esse daqui, ele confirma em absoluto o que eu estava dizendo para vocês. Nem qualquer identidade entre esse serviço e outro congênero. E aí eu estou no meio de técnicos. Quando eu mostro aquela lista para vocês no começo lá de informática, tem alguma coisa que se pareça com o provedor de internet? Tá aí.
É aí que está a beleza. Eu só posso abrir o congênere se tiver um negócio parecido. Se tiver alguma coisa que tenha relação. Se não tem relação, não pode, não dá. É absolutamente ilegal. Eu não posso prender alguém que cometeu um crime parecido. Ou você roubou, ou você não roubou. Ou foi furto, ou não foi furto. Ou foi estelionato, ou não foi estelionato. Não tem meio bêbado, gente. Vamos pensar na lei da embriaguez. Não tem meio bêbado. Não tem meio homicídio. Ou você matou, ou você tentou matar. E se o fez, existe uma pena. Ou você é provedor de internet, ou o que você é? Você não é uma empresa que desenvolve essa atividade. Está aí a questão muito clara. E eu acho que esse julgado do ministro Mauro Câmara é muito interessante nesse sentido, porque ele coloca essa parte. Nem qualquer identidade entre serviço e outro congênere. Ele expressamente previsto. Aí o que nós vamos ter? Em relação, portanto, a essa questão relacionada ao ISS, eu reitero, vocês estão no absoluto limpo. Em tese, no primeiro momento, eu poderia aduzir, eu poderia afirmar aqui, posso afirmar aqui, que não haveríamos falar, portanto, nem na tributação de ICMS, nem na tributação de ISS. O grande desafio, e aí eu utilizo aqui a primeira palavra do encontro, os desafios e oportunidades, eu acho que o grande desafio que vocês enfrentam hoje, de maneira muito pontual, muito clara, é se fortalecer enquanto associação e se fortalecer enquanto, de maneira muito clara, muito definitiva, em relação a uma força motriz da economia e se engajar nessa questão aí de novos plano nacional de banda larga, da necessidade que as empresas de vocês suprem no mercado nacional e buscar uma regulamentação clara, uma regulamentação objetiva, uma regulamentação que os tire desse limbo de maneira muito clara. Então veja, hoje, insisto, de maneira muito tranquila, eu poderia dizer, você não paga ICMS e também não paga ISS. Como você poderia se defender disso? Aposto que deve ter alguém aqui que tem execução fiscal de ICMS, ou tem mesmo execução fiscal municipal e cobrando esses tributos. Você vai se defender com esses julgados que eu apresentei. Você vai se defender com essas fundamentações. Essas fundamentações, senhores, estão todas disponíveis nos sites aí dos tribunais e tudo mais. O que você precisa? Precisa montá-las. Aí é um serviço do advogado, óbvio, de cada um de vocês, montar essas fundamentações de forma a demonstrar para os juízes das localidades de onde vocês vieram que essa tributação existe. O que a gente não pode deixar? Uma coisa que a prefeitura adora dizer: mas você não paga ICMS e não paga ISS. Você paga o quê? Caramba, eu pago todos os outros impostos. Eu pago mais um monte de coisa. E não é porque a lei, gente, é uma questão de estratégia fiscal. A lei escolhe o que ela vai tributar. E às vezes ela esquece, às vezes ela não quer tributar. Nesse caso, nós estamos diante, de maneira muito clara, nós estamos diante de um defeito da legislação. Mas é um defeito que o direito, ele apresenta, como eu disse para vocês, em diversos ramos. Porque o direito não acompanha essa modificação de tecnologia. Percebam, dia desses, eu estava, na sexta-feira, estava num fórum lá próximo de Jundiaí, e eu folhando um processo de uma petição, o advogado se manifestou por meio de uma petição datilografada. Carlos, eu não vejo uma máquina de escrever há muitos anos. Eu não ponho a mão em uma máquina de escrever há muitos anos. Então percebam, sem imaginar que ainda tem advogado que faz petição por meio de uma máquina de escrever, é porque a tecnologia realmente não... A maneira como vocês caminham, os passos largos que a tecnologia dá, o direito não dá. O direito não caminha nesse mesmo ritmo. Então eu vejo, percebam o seguinte: a lei que regula a LGT, a Lei Geral de Telecomunicações, que é um marco regulatório, é da década de 90. Na década de 90, no final da década de 90, não dava para entender o que nós temos hoje. Você trouxer um cara, veja, vamos imaginar que um determinado empresário da área de internet tivesse sido preso no ano 2000. Sei lá, cometeu um crime qualquer lá, ficou bravo, matou a esposa, ficou 12 anos na cadeia. Foi solto no ano passado. E resolve retomar as suas atividades. E aí ele diz: a primeira coisa que eu vou fazer é vir ao Congresso. Ele iria entender alguma coisa do que está vendo hoje. 10 anos preso. 12 anos, não ia entender nada.
Não entender nada, gente. Ele não ia entender as novas tecnologias, a fibra ótica, ele não ia entender. O camarada iria estar absolutamente desatualizado. E é esse compasso que o direito, infelizmente, não permite. Agora eu trago para vocês uma outra situação, num primeiro momento ainda, especificamente relacionada ao ISS, que é a questão do simples. O que é o simples? O simples, como o próprio nome já diz, não é um novo imposto, tá? Isso é um equívoco que muitas pessoas cometem. O simples não é um imposto a mais, não é nada disso. O simples é uma forma, e aí eu vou usar a própria palavra, uma forma simplificada de arrecadação. Então, o que o governo federal bolou? O governo federal bolou? Bolou o seguinte, isso porque também tem uma determinação constitucional. Eu preciso criar uma forma simplificada para que as empresas recolham os diversos tributos que nós criamos. Então tem lá imposto de importação, exportação, tem as contribuições previdenciárias, tem o ICMS, tem o ISS, precisa recolher tudo isso. Agora, a pequena empresa, ela vai ficar muito caro para ela, vai onerar muito essa pequena empresa, se ela tiver que ter lá um corpo de contadores só para fazer toda essa escrituração e tudo mais, porque são coisas complexas. O que acontece? O que a legislação quis fazer? A legislação quis fazer o seguinte: vamos estabelecer então dois parâmetros. Microempresa é aquela que tem receita igual ou inferior a 360 mil e a empresa de pequeno porte é aquela que fatura de 360 a 3 milhões. E vamos criar uma forma simplificada para recolher, para que essas empresas que se classificam dessa forma recolham os seus impostos. Que impostos? O artigo 13 da Lei 123 diz o quê? Que nesse conjunto estão inclusos imposto de renda, IPI, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS, contribuição previdenciária patronal, ICMS, e olha lá no final, ISS. Ok? Então, hoje em dia, quando a sua empresa, quando o seu provedor de internet está lá incluído no Simples, ele vai, então o seu contador, ao gerar a documentação, no final do mês ele vai te mandar lá uma conta, e nessa conta está incluído o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. E aí o que acontece? Se nós vamos para ainda na lei relacionada, nós vamos ver que nessa lei também não existe o provedor. Por quê? Porque você pega lá, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 17, ele já traz os serviços serão tributados da seguinte forma. E aí tem uma guerra de anexo, tem uma guerra desse tipo de serviço, mas que uma vez mais, não contém a palavra, a expressão, a atividade provedor de internet. E mais, por que não contém? Porque a gente pode até desprezar o que está escrito nesse slide. Porque ele se socorre da lista de serviços do ISS. Se eu, por meio do Simples, olha a afirmação que eu vou fazer. Se eu, por meio do Simples, vou tributar o ISS, eu não posso, por meio do Simples, fugir da lei complementar. Olha como o raciocínio é fácil. Olha como é simples. O Simples não pode aumentar a lista. Fácil. Ponto. Tudo bem? Aí o que eu vou ter? Onde eu tenho problema? Eu tenho problema aqui na tabela. Independente também do anexo, da tabela que você vai usar, vocês estão percebendo que essa tabela leva em consideração o faturamento, receita bruta e vai aumentando o percentual. Onde eu quero chegar? Se na sua cidade o ISS, se você não fosse uma empresa inscrita no Simples, o ISS fosse de 2%, e aí você faturou 720 mil, e a sua empresa, veja, duas empresas, empresa 1 está no Simples, faturou 720 mil, vai pagar quanto de ISS? 3,84. E se a outra empresa B não está inscrita no Simples, faturou 720 mil, vamos imaginar que a tributação no município seria só 2%. Perceberam aqui o grande problema? E esse problema teria que tipo de solução? O Código Tributário prevê o seguinte, que quem pagou, o sujeito passivo, tem direito à restituição do que pagou. Então o camarada que pagou tem direito a receber de volta o que pagou, desde que, olha o inciso 1, cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido, em face da legislação. Então isso é muito em tese, isso é uma coisa que nós discutimos nas últimas reuniões para falarmos sobre essa palestra. Haveria a possibilidade da empresa que está inscrita no Simples pugnar,
requerer perante o Poder Judiciário que a alíquota aplicada fosse a alíquota do município, e não a alíquota prevista na legislação do Simples, porque é uma alíquota bastante complicada, uma alíquota bastante diferenciada, bastante aumentada, na verdade, e que vai dar uma diferença a maior aí para quem está pagando, bastante relevante, que seria aí a possibilidade de ingressar com ações na Justiça, dizendo: seu juiz tem que aplicar a alíquota do município onde eu estou sediado, e não a alíquota que está prevista lá na lei do Simples. Por quê? Porque quem manda é o município. O tributo ISS é do município, não é, portanto, um tributo pertencente à União, em que ela poderia mudar a questão relacionada à alíquota que ela escolheu. Aí um outro ponto, que eu passo muito rápido, para que vocês possam ter aí uma noção, é a questão relacionada ao ISS e locação. Gente, ISS não incide sobre locação. Para colocar um ponto nas dúvidas, etc., eu não vou ficar aqui elucubrando diversas teorias. Festa infantil, buffet de festa infantil. Você contrata o buffet, prestação de serviço de festa infantil. Vai ter lá uma moça que fica coordenando as crianças na piscina de bolinha e fica tomando cuidado, a criança chora, ela vai lá, tira a criança. O que é a locação de um bem imóvel? Você vai até o local e aluga a piscina de bolinha. Não vai ter moça, não vai estar montado, a pessoa vai te dar um monte de saco, um monte de bolinha e vai dizer: se vira e me devolva até tal hora. Isso é locação de coisa, isso é locação de um equipamento. Você aluga e você opera como você quiser. Hoje tem diversas empresas que operam no ramo de locação de equipamento de construção. Aluga betoneira, aluga aí andaime, esse tipo de coisa. É isso, você não aluga ninguém para montar, porque se começar a ter gente que monta, tem gente que faz alguma coisa, aí é prestação de serviço. Posso ter que conclusão? O ISS não incide na locação, a lista não pode ser modificada pelos municípios, o provedor de internet não está na lista, e as alíquotas diferentes entre quanto determinado no Simples e na lei municipal desafiam, ao menos em tese. E aqui eu digo ao menos em tese, por quê? Porque vai ter que se enfrentar primeiro uma resistência, vai demandar diversos estudos por diversos advogados, ao menos em tese, uma boa discussão a respeito do tema. Então aqui, senhores, para encerrar, que já viram até uma plaquinha ali, eu tinha mais algumas coisas para lhes dizer. Eu vou passar, eu preparei mais algumas coisas, eu vou passar de maneira rápida, porque aqui são problemas muito novos que ocorreram no final do ano para cá, que vocês vão enfrentar ou já estão enfrentando. Questão número 1, isenção. O governo do estado de São Paulo, para tentar pegar mais gente para pagar ICMS, lá atrás, eu vou pular isso aqui, olha que bonito. No artigo 23 do anexo 2 do regulamento do ICMS, dizia o seguinte, é o que está em itálico ali: fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente na prestação onerosa de serviço de comunicação na modalidade de acesso à internet, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 5%. Olha só, o governo do estado de São Paulo é muito esperto, né? Só ele é esperto. Ele veio e viu o quê? Tinha um monte de provedor discutindo, tomando multa. E o que ele quis fazer? Provedor, para de discutir. Vem cá, confessa que você é serviço de comunicação, paga 5% só, porque eu sou legal, eu, estado de São Paulo, sou muito legal, paga só 5% e nós não brigamos mais. Infelizmente, diversos dos senhores acreditaram nessa conversa do governador do estado de São Paulo. E é um negócio velho, um negócio antigo, não foi do Alckmin isso. Aliás, acho que até foi do Alckmin. Então, mas da outra vez, que o Alckmin está aí faz tempo. Mas foi da outra vez que o Alckmin foi governador. E aí, o que mesmo o Alckmin fez no final do ano passado? 27 de dezembro. Papai Noel já tinha passado pela casa de vocês, aí ele voltou para jogar esse presentinho. Ele revogou o artigo 23. Não existe mais isso. Quer dizer, agora você vai para que alíquota? Para a alíquota normal de telecomunicação. E é alta? Pergunta do seu contador. E aí, ele pode fazer isso? Infelizmente pode, senhores. Infelizmente pode. A discussão está onde? A discussão não está na isenção que ele dá e que ele tira. A discussão está no fato de que essa expressão do artigo 23, do inciso do anexo 2, é teratológica, é monstruosa. Prestação onerosa de serviço de comunicação na modalidade de acesso à internet, tributando o impossível.
Por quê? Porque acesso à internet não é atividade de comunicação. Então, por certo, muitos dos senhores vão enfrentar esse problema nos próximos meses aí. E um problema que eu tendo consultas aí, parece que o Carlos me trouxe esse presságio, né? Nós discutimos aquele dia e eu acabei tendo diversas consultas depois do que nós conversamos. A Lei 12.546 de dezembro de 2011, que também traz, eu vou usar a terminologia que vocês estão mais habituados, é um tratamento diferenciado para recolhimento de contribuição previdenciária para empresas de tecnologia de informação e tecnologia de informação e comunicação, TI e UTI. Onde está o problema? Vocês estão vendo que está grifado aqui, parágrafo 4º, no artigo 14? O raciocínio sim, isso aqui é problema, isso aqui é para vocês irem embora pensando e eu acabar antes que alguém taque a placa na minha cabeça lá atrás. Aqui é o seguinte, essa redução de base de cálculo, esse 2.5%, vai incidir só para empresas de TI e para empresas de TI. Tudo bem. Agora, quais são essas empresas? Está fixado no parágrafo 14 do artigo, no parágrafo 4º do artigo 14. E olha só o que está nesse parágrafo 4º do artigo 14. Tem provedor de internet aqui? Não. Aí, senhores, como eu disse, essa última, francamente, a resposta que eu tenho para vocês, e a resposta que eu tenho dado, tomem cuidado em relação à postura que vocês vão assumir no quanto pertinente ao contribuição social, porque dos clientes que eu atendo, alguns contadores já informaram, que já me repassaram, me reportaram, que informalmente a Receita Federal já tem adotado a postura que provedor de internet não está incluso nessa brincadeira, provedor de internet não está definitivamente abarcado pela 12.546 e que haverá problema. O que eu sugiro? Uma consulta fiscal, formalizar uma consulta fiscal. Em determinadas áreas da Receita Federal isso vai demorar? Vai demorar pra caramba. Tem lugar que chega a demorar 6 meses a resposta. Mas sugiro que seja feita uma consulta fiscal, por quê? Porque se você recolher na base reduzida, você vai ter grandes problemas em relação a multas. Multas começam, senhores, por 75% que você deixou de recolher. Então você pode aí, da noite para o dia, começar a criar um passivo tributário muito alto na sua empresa e que efetivamente não será recomendado. Então essa questão da contribuição social, eu passo para vocês como me perdoem, jogar batata quente realmente no final da minha fala, para que vocês pensem com cuidado nas decisões que deverão ser tomadas. Porque o provedor de internet não está, infelizmente, incluído neste rol. Tudo bem? Eu encerro aqui, portanto, agradeço a atenção de todos e desejo a todos um bom congresso aí nesses 2 dias. Muito obrigado, doutor Luiz. Após essa brilhante palestra, nós iniciaremos um momento rápido de perguntas e respostas. O doutor Luiz Henrique está aqui à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, sinalize com a mão, para que a nossa recepcionista leve o microfone até você. A primeira dúvida aqui. Doutor Luiz, no governo da Prefeitura de São Paulo, apenas a título, né, para espalhar isso para outras cidades, a Marta Suplicy, enquanto prefeita, criou e cobrou dos provedores o ISS sobre a hospedagem de páginas. Ou seja, se você tem o seu site, você hospeda em um provedor de Jundiaí, um exemplo, né? Então, a Prefeitura de São Paulo cobrou dos provedores locais e esse ISS referente a essas hospedagens de sites. E alguns prefeitos de outras cidades copiaram isso. O senhor tinha conhecimento? Isso, sim. Como é a tratativa disso? A questão relacionada à mudança de, como eu disse, a questão relacionada à ampliação do rol que consta na taxa é uma questão bastante antiga. Por isso que eu trouxe aquele julgado em 2009. Se o STJ julgou aquilo em 2009, é que aquilo estava sendo julgado em outras instâncias desde, tranquilamente, há quase 10 anos antes. Para um processo chegar no STJ, ele demora aí quase 7 anos, dependendo do estado. Até aquele julgado, ele se refere à lista antiga, que era do decreto 406 de 68. As prefeituras começaram a ter essa discussão desde essa época. Então, eu
reitero, mesmo no quanto pertinente à hospedagem, isso também se mostra ilegal, na medida em que a lista foi ampliada de maneira deliberada pela Prefeitura. E a Prefeitura não pode fazer isso ao arrepio, ou seja, contrariamente ao que disciplina a lei complementar. Ela deve obedecer à lei complementar. Então ela não pode inventar um serviço, insisto, que sequer não seja um congênero de alguma coisa. Obrigado. Doutor Luiz, sobre as empresas enquadradas no lucro presumido, que tem a questão da base de cálculo para contribuição social e imposto de renda. E aí tem as alíquotas lá que vão até 32% e também tem um limbo aí para os provedores. O senhor sabe de algum entendimento, alguma coisa para esclarecer essa alíquota da base de cálculo? Não, eu até tive uma consulta há um tempo atrás e, por certo, até demorei para responder para o colega que fez a consulta, porque no site da Receita Federal, senhores, tem um campo ali específico, você pode fazer a pesquisa das consultas que já foram respondidas. E aí eu confidencio aqui aos senhores que eu pesquisei e repesquisei, até por isso que eu demorei muito, e não achei nenhuma resposta específica. Como essa questão ela implica uma multa muito alta, se você escolher a opção mais barata, você pode sofrer uma alta de inflação muito alta, eu acredito que nesses casos seja importante a realização de uma consulta específica, porque se a sua empresa assim não o fizer, vai correr o risco de tomar uma multa aí que efetivamente acabará sendo bastante alta. Não teve resposta? Nesses casos, existe uma possibilidade, aqui até reportando para quem não ouviu, o colega comentou que fez a consulta há 5 anos e meio. Esse é um problema muito drástico, muito complicado da Receita Federal, da não resposta da consulta. Nós temos aqui 2 caminhos. Ou uma ação judicial para declarar para que o Poder Judiciário declare que a postura mais econômica seja correta. Então você entra na justiça, fundamenta para o juiz que a postura mais econômica é a correta, ou poderia fazer um caminho mais longo, mas poderia se entrar com um mandado de segurança para que o juiz obrigasse a Receita Federal a responder a consulta. Por quê? Porque quando você faz uma indagação a um órgão público, ele tem que responder isso num prazo razoável. Independente do conceito de razoável, 5 anos e meio é ridículo, não é razoável. Então aqui nós teremos esses 2 caminhos que podem ser escolhidos aí como o melhor estrategicamente. Mais alguém? Alguma outra dúvida? Ali ao centro, por favor, Miriam. Doutor Luiz, quando o senhor explicou, por exemplo, uma empresa simples, no teu entendimento, não recolhe ISS? Se a empresa está... Aqui é importante notar o seguinte, se a empresa é um provedor de internet, e essa empresa, o provedor de internet, está inscrita no Simples, ela não deveria recolher o ISS que está contido dentro do... Porque o Simples, o que é? Ele possui, eu até deveria ter trazido aquela tela, mas o Simples funciona assim. Vamos supor que a sua empresa, hipotético, tá? Vou usar seu advogado, ruim de conta, então vou fazer com o número redondo. Você esteja numa alíquota de 10%. 1% é de imposto de renda, 1% é de COFINS, 1% é de contribuição patronal, 1% é de ICMS, 1% até dá os 10% que você recolhe, dividido dessa forma. O 1% referente ao ISS, o provedor não deveria pagar. E por que não deve pagar? Porque ele não é um prestador de serviço. Então, o que vai acontecer? Nesses casos, nós temos 2 situações. Primeiro, ele não deveria pagar. E segundo, vamos hipoteticamente imaginar, eu passei um pouco rápido, porque ela já tinha levantado a plaquinha, vou voltar nesse tempo. E vamos supor que, hipoteticamente, você aceite que você vai pagar o ISS. Se você vai pagar o ISS, ainda vamos ter um outro problema, que é o problema relacionado a alíquota que está no Simples, por diversas vezes, pode ser superior à alíquota cobrada pelo município. Foi mais claro agora? Nós temos 2 situações. A primeira, eu acho que não tem que recolher, mesmo escrito no Simples. E a segunda, mesmo considerando, hipoteticamente, que você pague o ISS, ainda vai ter esse segundo problema, que é a alíquota do Simples, por diversas vezes, é maior do que a alíquota do que o próprio município cobra. Ok?
para extrair o total dos percentuais do simples? O que os contadores falam é que não dá para extrair o percentual do simples daquele total do DAS, né? Aí o documento que as empresas inscritas no Simples têm que emitir todo final de mês, todo período para arrecadação do tributo é o DAS, documento de arrecadação do Simples. Esse documento, e aí a questão é mais para vocês, é um software, né? É pautado num software, num produto aí de tecnologia de informação, e a grande grita dos contadores e é a verdade, não tem como você gerar sem estar lá o ISS que você vai ter que pagar. Então o problema é de tecnologia da informação. Mas por que é de tecnologia da informação, na verdade? Porque a Receita Federal está dando, me perdoem aqui o informalismo, está dando um migué, está dando uma de João sem braço, está fingindo que não vê. Eu vou continuar cobrando. Por quê? Até um dia que ela tem uma ordem judicial que diga, se virem em 48, 72 horas, bole um programa diferente aí que possa ser gerado sem a incidência do Simples. Do ISS, perdão, do ISS. Complementando essa questão do ISS, no sistema tem como fazer exclusão do ISS, sim. É só você criar uma nova atividade e na parte de ISS marcar lá imunidade. Então, mas o sistema permite isso. Então, mas percebam, senhores, isso é um drible ao sistema. Por quê? Vou tentar não me estender. Quando você cria uma nova atividade, você já está fugindo da questão do provedor. Você já está classificando a sua atividade como o que ela definitivamente não é. Então você está driblando o sistema. E um segundo ponto, a imunidade, ela apenas é conferida às pessoas, às empresas, eu vou chamar de empresa, pelo amor de Deus, tomem cuidado porque eu vou falar de igreja aqui, eu não considero igreja uma empresa, mas só para ficar claro. Imunidade está previsto no artigo 150, inciso 6 da Constituição. Esse inciso 6 tem as seguintes letras. São imunes igrejas, as pessoas políticas entre elas, então o Estado não pode cobrar imposto do município, o município não pode cobrar imposto do Estado, entidades filantrópicas e entidades que produzam material para a cultura. Tudo bem? Essas entidades são imunes. O que é imunidade? É uma proteção constitucional que impede que seja cobrado imposto, por exemplo, da igreja. Então, quando a igreja faz, qualquer templo religioso, faz um casamento. O casamento, em tese, é uma prestação de serviço. Porque você tem lá um padre, um pastor, um líder religioso, é uma prestação de serviço. Mas sobre essa prestação de serviço, tendo em vista a liberdade religiosa, não se pode cobrar impostos. Então, o que vai acontecer? Aqui, o que o colega nos traz é um drible ao sistema, um drible interessante ao sistema, mas eu acho que é um drible que tem que tomar cuidado, porque você está dizendo que o seu provedor é imune, o seu provedor não é imune, o seu provedor não é igreja, o seu provedor não é uma entidade filantrópica, o seu provedor não é um sindicato de empregados, o seu provedor não é uma empresa que dissemina cultura, até porque se a gente admitisse isso, estaríamos a admitir que o provedor é comunicação. Então, isso é um drible ao sistema que tem que tomar cuidado. Uma fiscalização pode ser verificada como equivocada essa situação, ok? Tomem cuidado, imunidade tem um significado próprio. Imunidade é uma proteção constitucional em relação a determinadas pessoas que desenvolvem atividades, por exemplo, religiosas, para assegurar liberdades maiores. Muito obrigado, Dr. Luiz Henrique. Infelizmente, o tempo nosso já esgotou. Mais uma vez, uma salva de palmas ao doutor aqui presente. Muito obrigado.